Abraços fraternos para os nossos irmãos ouvintes da Rádio Brasil Espírita que nos acompanham pelo Canal 2 e também para todos os nossos irmãos que nos veem através das plataformas digitais YouTube GF3 Rios, Facebook GFTR e também através das demais plataformas, não somente aqui na nossa cidade, mas por todo o Brasil e até os irmãos que nos acompanham pelo exterior. Um abraço para o nosso irmão Celso, a nossa irmã Catarina, que nos auxiliam aqui na parte técnica do evento, e para a nossa irmã Neuzinha, que se encontra lá nos estúdios da Rádio Brasil Espírita, nos possibilitando para que esse evento possa acontecer aqui na nossa casa todas as quarta-feiras. E também o nosso muito obrigado e uma boa noite aos nossos irmãos que se encontram aí na plateia conosco. Nessa noite nós teremos a presença aqui do irmão Sidônio Nunes, que sou eu, né? Falando das perguntas 585 a 588, cujo tema é dos três reinos. E eu vou falar dos minerais e das plantas, que se encontram lá no capítulo 11 da parte 2ª do Livro dos Espíritos. Então agora nós teremos a presença aqui da nossa irmã Jennifer Machado, que é da MEBEM, que irá fazer a leitura de uma página e depois irá fazer a prece, e então eu darei continuidade ao estudo dessa noite. Só para dar aqueles tradicionais avisos que a gente sempre costuma dar aqui, que a Catarina pede, os nossos irmãos que quiserem deixar as suas águas sobre a mesa, fiquem à vontade, na certeza de que a espiritualidade lá estará passando e levando todos os fluidos medicamentosos de acordo com a necessidade de cada um. Basta que para isso nós tenhamos fé. Então agora com a palavra a nossa irmã Jennifer Machado. Boa noite, Jennifer. Eu vou fazer a leitura da página Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 24. Filhos pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas 15:17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos fetins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são peludários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquiconhados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade. Através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distante da paz íntima, exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Obrigado, Jennifer. Vamos então agora fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Divino Jesus, aos nossos irmãos espirituais que aqui sempre se encontram conosco a nos amparar em nossas tarefas. Agradecidos somos pelas vibrações de amor e de luz ofertadas, rogando que essas vibrações de amor e de luz possam chegar aos nossos corações,
aos corações de nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, podendo também ser levado aos nossos lares, aos nossos familiares e sendo levado a todos os nossos irmãos em sofrimento em todos os cantos desse planeta, para que todos possam ter um breve despertar na seara do bem, possam compreender melhor os ensinamentos de Jesus e assim colocar em prática tudo que ele nos ensinou, para que possamos ter momento de melhor convívio, com mais harmonia, com mais fraternidade, com mais caridade. Pedir também nessa noite ao mentor, ao meu mentor e bem como aos irmãos espirituais que aqui estiverem presentes, que possam me amparar nos meus pensamentos e nas minhas palavras, para que o estudo que eu aqui traga possa chegar ao coração e à mente de todos que aqui se encontram e que estão nos acompanhando, para que a mensagem possa ser levada para muitos tantos outros também que necessitam desses conhecimentos. Assim, Mestre Jesus, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos em aprendizado dessa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, rogamos que a tua paz, que a tua luz e que o teu amor se faça sempre presente nos nossos corações e que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que assim seja. Bem, como eu havia falado inicialmente, hoje será dado início a um novo capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 11, que fala dos 3 reinos e que se encontra lá na parte 2ª, que é do mundo espírita e do mundo dos espíritos. Esses 3 reinos, como já diz, fala dos minerais, vegetais e animais, mas eu essa noite irei falar somente dos minerais e das plantas, ou seja, dos vegetais. E já aqui na primeira pergunta, Já aqui na primeira pergunta, 585, que Kardec faz aos espíritos, ele aqui já traz na parte final, uma questão que nos traz uma reflexão, que deve nos trazer uma reflexão muito grande. Então eu vou ler a pergunta, fazer as explanações que forem necessárias e logo depois então eu leio a resposta. E a pergunta que Kardec fez aos espíritos foi a seguinte: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou seja, mineral, vegetal e animal, os 3 reinos da natureza? Ou melhor, em 2 classes, e aí quando ele fala nessas 2 classes aqui na pergunta, ele fala em referência aos seres orgânicos e aos seres inorgânicos. Seres orgânicos são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. E tem os seres inorgânicos, que são os que não possuem vitalidade, nem movimento próprio, sendo formado apenas pela agregação da matéria, que são os minerais, a água, o ar, etc. Então, essa diferenciação que Kardec fez também com relação a seres orgânicos e seres inorgânicos. Mas aqui na próxima parte da pergunta, ele fala o seguinte: segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Ou seja, nós conhecemos as 3 classes como sendo o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Mas, com o advento da doutrina espírita e com os conhecimentos que nos foram trazidos por Kardec, nós sabemos agora que existe uma outra classe constituída ante a evolução do espírito, que é o reino hominal, ou seja, nós, os homens. Então, Kardec considerava esse reino animal como mais uma classe, não somente mineral, vegetal e animal, mas também hominal. Hominal, para dar a explicação, o homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes porque possui uma inteligência especial.
Essa é que nos diferencia das demais classes, é a questão da inteligência. Nós possuímos a inteligência ilimitada que dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais que existem à nossa volta, essa inteligência que nos foi dada com os conhecimentos que nos foram trazidos, nós podemos obter não somente o conhecimento das coisas materiais, mas também das coisas materiais existentes, né? E principalmente através dessa inteligência, dos estudos e dos conhecimentos que nós obtemos, o conhecimento de Deus. Então, nos diferenciando das demais classes. Mas Kardec, lá na pergunta, ele faz, na segunda parte da pergunta, ele faz um questionamento muito interessante. Qual dessas divisões é preferível? Quais dessas divisões? Mineral, vegetal, animal e o hominal. Qual dessas é a preferível? E aí, nós, como espíritos simples e ignorantes que somos, muitas vezes poderíamos até responder ante a capacidade intelectual que possui, ante tantas outras coisas que determinam um maior crescimento e evolução do homem, nós poderíamos falar: o homem é o preferivelmente, né? Nessa situação dessas divisões aqui, como Kardec falou. Mas aí nós vamos naquela questão. Nós somos filhos de um Deus justo, bom e misericordioso. Aquele pai que não protege nenhum dos seus filhos e nem tem preferência por nenhum deles. Não tem preferência por nada que faça parte da sua criação. Tudo para ele tem uma grande significação ante a todo esse conjunto. E aí eu viro para vocês e falo: se houvesse uma preferência em algum desses reinos, Deus seria justo e seria imparcial quanto a todos nós? Seria perfeito? Haveria uma preferência dele por uma das classes. Então esse questionamento que Kardec fez aqui é muito interessante, gente. Não há. Tudo é importante na criação divina. Tudo tem uma verdadeira questão de existir. Desde o mineral, que aqui diz que está lá, que não tem vida, que é inerte, até o homem, ao momento em que nós chegamos aqui, é de suma importância para tudo isso que acontece nesse imenso universo. Tanto que nós passamos por todas as fases. Nós já fomos minerais, nós já fomos vegetais, nós já fomos animais e agora estamos na fase hominal, ou seja, nós percorremos todos esses reinos. Que preferência há para nós com relação a Deus, se Ele fez com que nós tivéssemos que passar por todas essas experiências até chegar aonde nós estamos? E alguns ainda dizem que poderia ser classificado uma quinta classe, ou seja, a classe angelical, porque nós somos espíritos imperfeitos que passamos por todas essas situações, viemos do átomo, a frase que acredito muitos conhecem, viemos do átomo e chegaremos ao arcanjo. E aí eu pergunto para vocês: a preferível seria os arcanjos ante a Deus? Deus não tem preferência por nada da sua criação. Todos são iguais. Toda a sua criação é igual perante Deus. Muitos acham, né, que quando chegarmos a essa possibilidade de nos tornarmos anjos, muitos têm assim: essa é a parte final, então vamos aposentar e sentar ao lado direito do Pai no reino dos céus e viver aquele paraíso que todo mundo imagina. Não. O trabalho ele é constante, ele não para nunca. Quanto mais
A própria doutrina já nos fala, quanto mais conhecimento nós adquirimos, quanto mais evolução nós adquirimos, maior se torna a nossa responsabilidade. Então o trabalho ele não vai parar nunca. Imaginando-se que que eu havia falado dos arcanjos, me fugiu a palavra aqui agora, o hominal e o angelical. Deus teria alguma preferência por esses que já passaram por todos esses estágios e que se encontram nesse estágio de evolução? Jamais. Até mesmo porque eles também passaram por tudo isso até chegar nessa condição em que chegaram. Então somos todos iguais. Eu achei isso aqui muito interessante, essa pergunta que Kardec lançou, para que naquela época provavelmente muitos até falariam ao hominal, ante ao não conhecimento que possuíam, ante a tudo isso que nos são trazidos. Mas hoje em dia nós temos a perfeita consciência, nós que estamos na doutrina espírita, que estudamos e que estamos aqui trabalhando, que não existe preferência de Deus para quem quer seja ou para qualquer coisa que seja. Tudo para ele na sua criação tem a mesma importância. E Kardec, com relação a essa pergunta aqui, ele faz uma consideração, né, só para ilustrar essa questão aqui das 4 classes, de acordo como ele citou lá em cima. Esses 4 grupos apresentam com efeitos caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. Força mecânica inerte necessita de algo para que possa movimentá-la, por isso só tem uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Matéria ainda inerte, porque não se movimenta para lugar nenhum, se não for conduzida, mas elas já possuem a vitalidade, o fluido vital em si. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotado de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, ou seja, os animais já passam a possuir o instinto, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. Passam aí, quando diz aqui ter a consciência, é porque já estão num grau mais elevado da evolução. Então, mas não que passam a ter a consciência mesmo dessa inteligência que eles possuem. É uma coisa que ainda está bem no início ainda para essa classe que é a classe dos animais. O homem, tendo tudo o que há... Então, aqui já fala, o homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro e percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, Kardec aqui, nessas considerações que ele fez, ele só veio denominando cada classe de acordo com as suas condições, para falar a importância que cada classe tem para uma nova classe que vai sendo constituída. Do mineral para as plantas, das plantas para o animal e do animal para nós que já pertencemos à classe hominal. Então, passamos por todos esse reino até chegar na condição em que nós nos encontramos. E aí eu vou ler novamente a pergunta e dar a resposta, né, que os espíritos deram a Kardec. E a pergunta é: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual desta divisão é preferível? E aí a resposta que Kardec obtém dos espíritos é o quê? Que todas são boas. Ou seja, ele aqui não determinou que nenhuma é preferível e que nenhuma é menos preferível. Todas são boas. Todas fazem com que haja uma determinação de Deus para que
tudo isso que nós vemos constituído no universo tenha uma verdadeira razão de existir. Então não há preferência nenhuma sobre isso. E ainda diz o seguinte: quando nós vemos do ponto de vista material, ou seja, a situação em que nós aqui vivemos, há apenas os seres orgânicos e inorgânicos, né? Que é, como eu citei lá em cima, aqueles que são constituídos de matéria, de vitalidade, e aqueles que não são. Mas aí, quando se vê do ponto de vista moral, aí sim há evidência desses quatro graus a qual Kardec fez essa definição. Porque hoje em dia nós já temos consciência disso, da existência do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e agora do reino hominal. Então, quando a questão moral pela qual nós teremos que passar em busca da evolução, aí a importância desses quatro reinos em nossas existências. E aí Miramês, eu vou ler aqui uma explicação que Miramês deu, né, que eu adoro Miramês, e ele fala, aí ele vem trazendo uma explicação muito bem definida sobre a passagem por esses reinos. Miramês diz o seguinte, porque eu gosto muito de falar das explicações de Miramês, por quê? Porque já é um tempo mais adiante dos conhecimentos que nós podemos obter. Quando nós nos prendemos somente às perguntas e respostas que foram dadas a Kardec, fica em cima de uma determinada limitação. Por quê? Porque naquela época era isso que eles tinham a capacidade de compreender. Hoje nós já temos a capacidade de compreender muito mais. Mas não se animem com isso, porque os espíritos estão sempre nos alertando. Por ora é o que vocês têm a possibilidade de compreender. Existe muito mais, mas nós ainda não temos a capacidade de compreender. E nós vamos entender um pouco disso na explicação que Miramês irá nos dar aqui. Miramês diz o seguinte: quando a alma sai de um reino para o outro, os extremos sempre se confundem e escapam à nossa pesquisa. A saída de um reino para entrar em outro com sua sutileza perde-se no invisível dos instrumentos humanos e mesmo da instituição dos sábios. É algo tão sutil, é algo tão demorado, mas é tão sutil que foge à nossa capacidade de compreensão e até mesmo dos nossos instrumentos, que costumam dar idade para determinadas coisas, né? Mas são meramente quiméricos, porque verdadeiramente está a par da situação da criação, de todos esses conceitos. Esses instrumentos são muito quiméricos, nunca dão aquela certeza. Os minerais, eles buscam as plantas, essas os animais, e esses o homem, o homem é a subida da alma tomando várias formas para se conscientizar da sua vida em busca da fonte onde veio. A matéria aparentemente inerte é dotada de vida. Olha que interessante. Muitos acham, né? Mineral, aquela pedra está ali, é só uma pedra. Não, mas ali já existe uma vida, já existe uma ação espiritual trabalhando em cima daquele mineral, para que futuramente ele possa vir se preparando para passar para as outras fases. Ou seja, o espírito pode se preparar para as outras fases que estão por vir. Então, quando se fala em matéria, o mineral, matéria inerte, nós temos essa ideia. Mas a espiritualidade já consegue ter uma outra visão com relação a isso. Mesmo que seja em dimensão diferente. Nada existe sem vida na criação de Deus. Tudo saiu dele. E ele, sendo a vida maior, não poderia criar algo sem vida. Há uma força mecânica buscando a evolução da vitalidade. E os vegetais, um impulso irresistível, procuram movimentos para alcançar uma inteligência, mesmo que seja instintiva e limitada, como nos animais. Estes, pela força do progresso, inspiram
a ser o homem dotado de razão, que trabalha consciente e inconscientemente para despertar suas qualidades angélicas adquiridas por evolução, a que chamamos intuição. Então Miramês aqui nos traz essa ideia, uma coisa que para a gente era tão simples, pelas explicações que eram dadas por Kardec e pelos espíritos, elas se tornam muito mais complexas à medida em que o mundo vai evoluindo e que nós vamos passando a ter os conhecimentos que nos são trazidos pela espiritualidade. Miramês aqui já nos dá uma outra visão com relação a essa existência desses 4 reinos e como as coisas acontecem até nós chegarmos à fase em que nos encontramos. Então, quando os espíritos nos dizem, por hora é o que vocês estão preparados para saber, é porque estamos mesmo, porque ainda existe muito mais, nós iremos ver no decorrer desse estudo, que ainda existem muitas coisas mais as quais nós nem sequer poderíamos imaginar ou podemos saber como isso vem acontecer ante a sua complexidade. Aqui só para citar, né, uma fala de Leon Denis, né, com relação a essa evolução do espírito desde a fase mineral até a fase hominal. Leon Denis cita num dos seus livros, nessa sequência poética e naturalista, ele diz o seguinte, que a alma, ela dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e no homem ela acorda, ela desperta, que é o espírito, que ainda, em todos esses períodos, ainda está passando por aquelas fases de inércia, de aprendizado, de um grande aprendizado, para quando chega na fase hominal, então ele desperta, e aí a nossa caminhada é muito maior. Na pergunta 586, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: tem as plantas consciência que existem? E aí, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na parte primeira das causas primárias, no capítulo 6, que fala do princípio vital, inteligência e instinto, na pergunta 77, Kardec perguntou o seguinte: a inteligência é um atributo do princípio vital? E a resposta que ele obtém dos espíritos é o seguinte: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Então a inteligência não tem nada a ver com o princípio vital. Nós não somos inteligentes porque temos o princípio vital. Porque as plantas e os animais têm o princípio vital e eles não são inteligentes. Então, são coisas totalmente distintas. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que esta possa expressar a inteligência. Ou seja, as plantas, elas não têm consciência porque não têm a inteligência. Elas têm vida, mas não têm inteligência. O que se passam com elas, elas não sabem. Mas mais adiante entra Miramês para nos trazer os ensinamentos muito interessantes que nós vamos ver essa noite. Então essa foi a definição que foi levada a Kardec. As plantas se classificam o quê? Como aqueles seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Então, eu vou ler novamente a pergunta para depois então ler a resposta. Quando Kardec pergunta na 586, tem a planta consciência de que existem? Ele obtém como resposta: não, pois que não pensam, só tem a vida orgânica. Tem a vida orgânica, possuem órgãos, mas não têm inteligência, não pensam, não têm consciência da sua existência. Miramês vem falar o seguinte: as plantas não pensam, mas estão evoluindo. O progresso as fará pensar no amanhã com a devida transformação que lhes cabe aceitar. Elas têm uma coisa do mineral,
vieram do mineral e já se encontram na fase vegetal. Por já terem pertencido a este reino, o reino das plantas é que faz o ambiente para que o animal possa viver, mas elas, com a força do progresso, estão criando o ambiente para a sua estadia futura como animal. O homem, principalmente o espírita, já conhecedor de muitas verdades espíritas, tem o direito de renovar seus pensamentos, buscando ideias nobres e vivendo os ensinamentos de Jesus, para que a paz se instale em seu coração. Se as plantas não pensam, o homem pensa. Por isso deve crescer mais rápido, usando o próprio esforço para acender a luz da consciência. O que Miramês quer nos dizer aqui? Ainda não é aquela questão da importância das plantas como eu havia falado, não. É um pouco mais à frente. Mas o que Miramês quis dizer aqui? Nós fazemos parte de um processo evolutivo. Nós viemos da total inconsciência do que era a questão da razão e da moral e estamos passando por um processo para que a moral venha crescer em nós. E isso só começa a acontecer quando nós temos a transformação do bem dentro de nós. A moral só começa a se constituir forte em nós quando nós começarmos a deixar esse lado que nós ainda temos propensão para o mal e começarmos a vivenciar verdadeiramente o bem em nós. Se nós temos que ser assim, se nós temos que agir assim, para que possamos vivenciar essa verdadeira moral em nós, fazendo com que as atitudes do bem aconteçam com maior frequência em nós, é justo nós cometermos os desmatamentos, é justo nós cometermos as queimadas, é justo nós passarmos ali num canteirinho todo florido, arrancarmos a planta e tiçarmos no meio da rua? Dessa forma nós estaremos colaborando com o todo, segundo as leis divinas, para que assim nós possamos alcançar a nossa ascensão espiritual? O que Miramês aqui quis dizer é isso. As plantas não pensam. Elas não irão, de certa forma, sentir se nós fizermos isso. Mas essas nossas atitudes irão nos impedir para ir em busca do crescimento que nós tanto necessitamos. Então nós temos que tomar a grande consciência e a responsabilidade do quanto tudo isso que está à nossa volta é importante para nós e vivermos em mais harmonia com relação a isso. A plantinha ela vai estar lá, ela vai jogar ela lá no canto, ela vai morrer, ela não vai sofrer, não vai sentir dor, não tem consciência da sua existência. Mas essa atitude para nós ao tomarmos essa atitude, ela tem um preço e esse preço será cobrado. Então que nós tenhamos consciência disso. Viver em maior harmonia com tudo isso que está à nossa volta. Até mesmo porque nós um dia estivemos lá, passamos por tudo isso, continuamos fazendo muitas coisas as quais deveríamos fazer. E aí, quando os que lá estiverem, que vierem evoluindo, e quando chegar aqui, fizerem conosco, será que nós iremos nos sentir bem, iremos gostar, iremos ter a consciência de que não, nós fizemos e agora eles estão também nos fazendo? Porque às vezes nós temos que parar para refletir o seguinte: muitos de nós estaciona mesmo, e não se sabe quantos séculos, quantos milênios para retornarmos novamente à evolução. Muitos desses espíritos que estão passando ainda por essa fase de crescimento, pode ser que em um determinado momento evoluam mais rápido do que nós e nos ultrapassem. É questão de evolução. Não se sabe. Não existem espíritos que tiveram uma caminhada mais rápida, mais reta. O exemplo que nós damos é Jesus, que teve uma caminhada reta
apesar de não sabermos qual o tempo determinado para que isso tivesse acontecido, muitos outros espíritos virão também que poderão ter essa possibilidade dessa retidão de caminhada. E poderão nos deixar para trás o tempo que nós estamos perdendo. Vamos pensar nisso. Quando tantas pessoas falam, né, vamos trabalhar para a maior harmonia do nosso planeta, respeitando a natureza, respeitando os animais, respeitando os próprios homens que estão à nossa volta, vamos começar a ter essa consciência, porque nós dependemos disso. Isso aqui um dia só se tornará um planeta de regeneração a partir do momento que nós tomarmos essa consciência e começarmos a agir da forma correta, porque senão ainda irá demorar muito e muito ainda. Então nós precisamos tomar essa consciência. Na pergunta 587, aqui nós vemos que Kardec, apesar de não citar a palavra as plantas, mas se relacionam a essa fase vegetal. Ele aqui não cita as plantas, aqui até na 586 ele citou as plantas têm consciência. Daqui por diante ele só vai citando determinadas coisas, mas não falam as plantas. Mas a gente pode mentalmente introduzir como vai ser feito aqui como é feito na pergunta 587. Kardec pergunta o seguinte: experimentam sensações, sofrem quando mutiladas, ou seja, as plantas experimentam sensações, as plantas sofrem quando mutiladas? E como nós já até falamos um pouquinho acima e agora, e como nós já vimos, as plantas, elas são compostas de matérias inertes. Elas são dotadas de vitalidade, elas não pensam e não têm mais do que a vida orgânica. Elas podem ser afetadas por ação sobre a matéria, pela ação do homem, pela ação do animal, pelos efeitos da natureza, mas não têm ainda a percepção, elas não possuem a inteligência, ela ainda não aí aqui a gente pode até colocar como as plantas ainda não possuem aquele sistema nervoso como nós possuímos, que fazem com que nós possamos as dores possam ser levadas aos nossos cérebros através do sistema nervoso que nós possuímos. As plantas não possuem, elas não possuem cérebro, não têm onde interpretar esse tipo de experiência. Você vai ali arrancar a planta, jogar ela fora, você vai quebrar um galho dela, ela não vai sentir dor, ela não vai ter nenhuma sensação de dor e de sofrimento como nós teremos se quebrarem o nosso braço, se derem um chute na nossa canela, porque nós possuímos o cérebro, possuímos a inteligência e possuímos esse sistema nervoso. Então, se alguém vier aqui e me der um chute na canela, eu vou morrer de dor. Mas as plantas não, se você chegar ali, você der um chute nela, ela não vai sentir dor, ela não vai sentir nada. Mas aí veremos um pouco mais à frente algumas coisas que nos serão ditas. Então, como já foi dito, essas plantas não têm essa sensação de dor, elas não pensam, não podem ter vontade e não têm consciência de si mesmo. Nada mais possuem do que um instinto natural e cego. A gente, quando coloca um instinto natural e cego, quando colocaram até uma maneira errada, porque as plantas elas não possuem o instinto, elas fazem as coisas que fazem, mas é como se fosse levada a fazer aquilo. Não pensam, nenhum instinto faz com que a planta estique o seu galinho lá para o sol. Não, é como se fosse uma condução automática, mecânica. Ela não tem o instinto de, vou levar o meu galho lá para onde está tendo sol para pegar aquele já. Não, é mecânico. As plantas fazem todas essas coisas de forma mecânica. Não existe a inteligência nela para que elas possam fazer de uma outra forma. E então, na pergunta 587, o Kardec perguntou: as plantas experimentam sensações, sofrem quando a mutilam?
e recebem, como resposta dos espíritos, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm a percepção. Os próprios espíritos aqui dizem, elas não possuem a percepção. Por isso, consequentemente, não têm aquela sensação de dor e sofrimento, como os animais já têm, já possuem os órgãos, possuem o cérebro, possuem um sistema nervoso. Se você chutar um cachorro, ele vai sentir dor e vai sair gritando. As plantas não, elas não passam por nada dessas sensações de dor e de sofrimento. Recebem apenas essas impressões físicas, não possuem essas percepções. E aí Miramês, mais uma vez, vem nos trazendo ensinamentos aqui com relação ao que foi dito nessa pergunta. Ele diz o seguinte: em se falando das plantas, devemos dizer como o Livro dos Espíritos recebem impressões físicas, pois elas têm vida. É um princípio de emoção que ocupa seu rudimentar psiquismo, como a vida sob a ação do tempo e a força do progresso. Tudo cresce, tudo melhora dentro dos estímulos de Deus. Quando as plantas são mutiladas, não sente dor como os homens. Claro, elas não sentem dor. Não possuem um sistema nervoso, não possuem cérebro, e essas percepções não são levadas até ela. No entanto, a dor, ela é sentida em outra dimensão. E aí já entra naquela dimensão em que nós não temos a capacidade nem instrumental e nem intelectual de saber. Há sim uma dor que ela sente e um sofrimento. Como podemos dizer que os extremos se parecem? No caso, e aqui ele faz uma explicação que eu acho muito bonita. Como podemos dizer que os extremos se parecem? No caso de Jesus, não podemos, obviamente, comparar uma plantinha a Jesus. Não foi isso que Miramês quis dizer. Mas ele achou isso um exemplo muito importante para que pudesse aqui ser citado. Ele compara a dor dos homens com a dor do mestre, em se submetendo aos castigos dos velhos sacerdotes judeus, subindo ao Calvário, o Calvário com a cruz. A dor de Jesus, ela estava em outra dimensão. Nós sabemos que Jesus não sofreu pelas dores que ele passou no decorrer de todo o Calvário. Ele já possuía uma elevação, né? Uma total elevação, uma total capacidade de suportar tudo aquilo, que a dor que Jesus sentia não era as dores da chicotada, não eram as dores das lanças lhe enfiando, não eram as dores dos pregos sendo enfiados na sua mão, mas a dor que Jesus sentia era a dor da maldade que era causada pelos homens. O que os homens pensavam, a maneira como os homens agiam, aquela maldade espiritual, isso sim é que causava uma tremenda dor em Jesus, mas não as dores físicas. E aqui Miramês quis comparar a planta a Jesus com relação a isso. As dores físicas não fazem com que elas sentem nada, mas aquilo ali já é um ser em evolução, que já passou pela fase do mineral, que já está passando pela fase do vegetal e que brevemente irá passar pela fase animal até chegar à fase hominal e assim prosseguir. Então, vamos dizer que moralmente e espiritualmente, ela já começa a sentir os efeitos dessas coisas que nós homens fazemos com elas. E aí eu não vou nem entrar no mérito, né, de que elas nos devolvem, né? Porque devido aos desmatamentos, devido às queimadas, nós vemos acontecer tantas coisas com relação à natureza aí, e que acabam sendo uma certa forma de nos devolver, de nos chamar a atenção. Olha o que vocês estão fazendo conosco,
e vocês vão acabar sofrendo a consequência de tudo isso que vocês estão fazendo. Então, quando Miramês citou essa dor de Jesus, foi nesse intuito de que as plantas também, pelas questões espirituais, né, por questões maiores, elas também sentem isso que é feito por ela. Mas na questão, como foi citada lá, a questão moral e na questão material, não. Elas não têm percepção, portanto não sofrem e nem sentem dor. Mas que nós tenhamos ao menos a consciência disso aqui que está sendo dito, para ver como queremos conduzir nossa vida daqui para frente. E ele continua, o progresso na área vegetal é maravilhoso. Quem não nota? O simples observador não deixa escapar a diferença. As plantas silvestres são mais grosseiras. As domésticas, elas são mais suaves. Como comparar uma rosa de um jardim, onde o amor lhe serve de alimento, o amor, todo aquele cuidado que o jardineiro denota sobre aquela rosa, o amor lhe serve de alimento a uma flor do campo. Muitas vezes as flores do campo, isso sem querer tirar a beleza, existem flores de campo que são belíssimas, mas elas são mais rudimentares, as flores do campo, justamente por não receber esse exercício desses sentimentos do amor sobre ela. Isso tudo influencia. Quando eu particularmente, eu tinha um amigo que abraçava a árvore e conversava com ela. Aí muitos viravam e falavam assim, mas esse é maluco, ele está lá no meio da rua, abraçava a árvore e conversava. Talvez o que nós chamamos de loucura, talvez já fosse um espírito um pouco mais evoluído, que já compreendia todas essas circunstâncias, né? Tendo as plantas como um ser que merecia todo o cuidado, todo o amor e todo o respeito, para que assim pudesse fazer maior parte em todos esses significados da nossa evolução. Nós o achávamos doido, mas eu acho que doidos éramos nós. Ele já tinha uma consciência muito maior de como as coisas realmente deveriam seguir. Se o homem fosse consciente de determinadas verdades no que tange ao benefício que recebem do ambiente em que vivem, eles, os dotados de razão, iriam cuidar mais dos minerais, das plantas, dos animais domésticos. Sem eles, talvez, seria muito pior de se viver na Terra. Não é? Então, olha só, a consideração, o cuidado que nós devemos ter com tudo isso que está em volta de nós, que a natureza nos possibilita. Porque se isso não existisse, com certeza as nossas vidas seriam muito piores. Então nós devemos ter essa consciência do cuidar, não é? Do cuidar bem de todos esses reinos, né? Vegetal, mineral e animal, para que possamos ter momentos melhores em nossa existência de mais harmonia. Na pergunta 588, Kardec faz a seguinte pergunta: independente da vontade delas, a força que as atrai, independente da vontade delas, a força que as atrai uma para outras? E aqui eu já vou ler a resposta, porque quando nós tentamos buscar algum significado em cima dessa pergunta para a resposta, e em cima de um texto, de uma consideração de Miramês, da forma como ele nos traz, eu sinceramente, eu me perdi, porque eu imaginava ser isso aqui uma coisa tão simples, e aí Miramês vai nos trazer uma beleza com relação a essa pergunta e a essa resposta, que eu fiz a questão. Como nós já estamos chegando ao final do nosso estudo, eu vou ler não é muito grande, eu vou ler na íntegra toda a consideração que Miramês fez com relação a essa pergunta aqui no Livro dos Espíritos Comentados. A pergunta é: independente da vontade dela, a força que as atrai
é porque eu acho que teria que ter um acento ou uma outra forma. Eu acho que foi escrito errado aqui, mas também não vou me meter nessas questões de português, não. Independente a vontade delas, há força que as atrai uma para outras. E Kardec obteve a seguinte resposta: certo, porquanto não pensam, é uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso se opor. Ou seja, segundo os espíritos aqui, as plantas não pensam, não possuem pensamento, e essa atração que faz com que haja a necessidade de uma ir ao encontro da outra, ela se torna simplesmente mecânica. É algo mecânico. Como eu disse aqui, levou o galinho lá para tomar o raizinho de sol, foi simplesmente mecânico, não havia nenhum outro motivo com relação a isso. E aí, Miramês aqui vai nos trazer um texto, que aí eu vi que eu estava totalmente equivocado naquilo que eu estava tentando buscar para trazer de conhecimento a vocês, para que a gente pudesse compartilhar. E Miramês, nessas explicações com relação a essa pergunta, ele diz o seguinte, em uma página que se intitula Atração Mútua. As plantas são quais laboratórios em função da caridade de Deus para com a criação, e certamente as criaturas. Não julgue que elas são inúteis, mesmo nos lugares em que pensais que elas não deveriam estar. Deus nada fez inútil. Tudo tem uma razão de ser no esquema da vida. As plantas têm atração mútua porque a matéria atrai matéria na razão da distância que pode atingir. Elas se reúnem com maior fulgor nas matas, por lei de afinidade e de harmonia. Se os homens pudessem... Aí ele já vai mais além. Nós não temos a capacidade de ver e nem de compreender. Se os homens pudessem ver como elas se entrelaçam pelas raízes, pela força dessa atração, como se fosse a fraternidade atingindo esse reino. Muitas delas se procuram no seio da terra, no padrão de sensibilidade que lhes compete atingir a escala evolutiva, sendo instrumento dos seres da natureza que trabalham na sequência que o amor lhes impõe, ou seja, por trás da vida dessas plantas que nós imaginamos que são matérias inertes e que tudo é mecânico, já existem seres, existem espíritos a serviço de Deus trabalhando nela para que elas possam passar por esse processo de evolução. Isso é força do amor de Deus, em sensação múltipla em todos os reinos, e nesse acasalamento de valores da vida que aparece a multiplicação de todas as coisas. Essa atração mútua das plantas existe em todos os reinos, bem como no mundo espiritual. Cada espécie o executa de acordo com a sua evolução física, moral e espiritual da vida. Nós sentimos bem-estar quando estamos no lado de pessoas que amamos mais, porque aí existem trocas de valores, existem trocas de valores em vias louváveis na responsabilidade que a vida nos emprestou. Isso é Deus operando em tudo e a sua vontade iluminando a criação. Se estás nas fileiras do Espiritismo, faze força para melhorar cada vez mais, mostrando o que empreendeste com as lições do Mestre. E vos revistais do novo homem, criando segundo Deus em justiça e retidão precedentes da verdade. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Deves te revestir de novo homem,
dá mão às reformas interiores, juntamente com as verdades espirituais que, pensando e buscando, acharás, para que possa entrar na escada da vida elevada e sentir a presença dos anjos de Deus. Somente atraímos seres e espíritos da nossa estirpe. A atração mútua nos mostra que somos iguais. Se te esforças para mudar para melhor, tudo fora de ti muda, pois os seres e os espíritos que vêm ao teu encontro são teus iguais. Essa é uma força mecânica da natureza, não somente dos minerais e vegetais, mas dos animais e dos homens, incluindo os agentes de Deus. Em cada reino da natureza, há uma sutil ligação, como o que ficou para trás e o que está à dianteira. Ou seja, o que ficou para lá, que nós viemos, e ainda o que está à nossa dianteira. Tudo há uma ligação. É intermitente. Todos estamos interligados pelo amor de Deus, de maneira que uns precisam dos outros e todos precisam de Deus. Se no mineral age uma força mecânica, com o tempo que ela se transforma bem instinto e avança para o animal, depois ganha a razão no homem, e do homem conquista a instituição no anjo, mas não para se subir, recolhendo desta maneira novas possibilidades que se mostra para Deus, entendendo com maior discernimento o Criador de todas as coisas. E aí, quando nós falamos, não sente, não pensa, não sofre, Miramês aqui vem nos explicar justamente isso. Ainda está muito além da nossa capacidade. Será que quando nós damos um chute numa planta, será que ela não sente, não introduz isso para ela, a fim de fazer com que ela possivelmente, em momentos futuros, venha a ter isso trazido à sua lembrança das maldades que foram feitas com ela, fazendo com que isso venha de uma certa forma atrapalhar a sua evolução? Então que nós pensemos nisso. É aí que está o grande sentido da nossa evolução. Não é nós trabalharmos só nós, achando que se fizermos por nós, estaremos fazendo o suficiente. Não. Tudo na criação de Deus merece respeito. Tudo que Deus fez é importante para todo esse sistema que está à nossa volta. E se nós fizermos algo que desrespeite tudo isso, consequentemente, nós estaremos desrespeitando Deus. Então, que nós tenhamos isso em nossa consciência. Nós precisamos viver em mais harmonia, nós precisamos viver em mais paz, nós precisamos respeitar a natureza, nós precisamos respeitar os seres que estão à nossa volta. Porque se isso não começar a acontecer, a nossa evolução vai ficando cada vez mais demorada e mais difícil. Então, o que nós tenhamos com esse estudo dessa noite é compreender isso, deixar de lado essas questões de que não sofre, não sente dor, não tem sentimentos, e vamos começar a trabalhar que tem sim, que tem sentimentos, que tem importância, que tudo são criaturas de Deus. Com certeza, nós estaremos evoluindo com relação a isso. É a lição dessa noite. Tudo há um propósito maior na criação de Deus, e que nós comecemos a respeitar tudo isso. Obrigado a todos vocês que se encontram aqui na casa conosco essa noite. Mais uma vez, obrigado a todos os nossos irmãos que nos acompanharam através do canal 2 da Rádio Brasil Espírita. Opa! Não era para ter guardado.
Porque agora eu tenho que dar os recados finais. Agradecer, né, os irmãos que estão aqui na casa, que estiveram conosco através do canal 2 da Rádio Brasil Espírita, através das demais plataformas digitais, não só aqui na nossa cidade, por todo o Brasil e até mesmo no exterior. Espero que tenha sido um bom estudo, principalmente nas questões reflexivas. A gente precisa começar a refletir muito mais sobre tudo isso que está acontecendo à nossa volta. E aí, vou passar aqueles recadinhos finais que nós costumamos sempre passar aos finais dos nossos trabalhos, né? Que é para os nossos irmãos que quiserem ficar a par das nossas programações e das nossas atividades na casa, é só irem lá na página do Instagram GEF90, Facebook GFTR e também ir no site do GEF, que é www.geftr.org.br. E aí vão ficar a par de todas essas programações e atividades na nossa casa. Os que quiserem participar serão bem-vindos. Falar também do livro do Clube do Livro, né, do mês, que é o livro O Cavaleiro de Numiers, ditado pelo Espírito Charles, né, para Ivone Pereira. E tem como sinopse drama e emoção que guiam o leitor pelos intrincados caminhos do comportamento humano. Nesta narrativa se misturam amor, ódio, dor, coragem e tantos outros fatores palpitantes que compõem os aspectos da vida no mundo físico. A história se desenrola na França de Luís XIV, no auge do absolutismo e ilusões do poder temporal, envolvendo espíritos endividados que reencarnam em conjunto para se auxiliarem mutuamente. Ivone do Amaral Pereira, livro, acredito, ainda não li, mas deve ser um belíssimo livro, vale a pena ser adquirido. E avisar também que no dia 30/3/24, último sábado do mês, haverá aquele sorteio que é só para os irmãos que fazem parte do Livro Espírita, né? Do Clube do Livro Espírita. Esse sorteio ele será constituído de um mousepad, uma caderneta, uma caneta e um cartão personalizado. Aqueles irmãos, então, que fazem parte do Clube do Livro Espírita, aguardar no dia 30 lá, prestarem atenção que irá haver esse sorteio. E avisar também que no dia 23 de março, sábado agora, às 19h30, nós teremos lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, live com a transmissão pela Rádio Brasil Espírita e YouTube GF 3 Rios da nossa irmã Luziene Chile, que nos trará o tema Bem-aventurado os aflitos, causas atuais das aflições, que se encontram lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, 23, sábado, às 19h30, no Posto Espírita Rita Cerqueira, palestra com a nossa irmã Luziene Chile, trazendo o tema Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Contamos com a presença de todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, mas também contamos com a presença dos irmãos que quiserem estar lá no Posto Espírita para assistirem a essa live. Então agora nós vamos fazer a nossa prece final para dar o encerramento dos nossos trabalhos aqui dessa noite e avisar que após nós teremos o passe e a água fluidificada. Então, mais uma vez, agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus, né? Agradecer a todos os nossos irmãos espirituais que estiveram aqui conosco, nos amparando, nos intuindo para que esse trabalho pudesse ser concluído e que essa lição possa entrar em nossos corações, a fim de que possamos buscar para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta uma melhor convivência, com mais harmonia, com mais paz, com mais caridade, para que assim possamos então colaborar o mais breve possível para que esse mundo possa então passar para um mundo de regeneração, onde aqui, apesar de haver alguns problemas que com certeza haverá, mas haverá muito mais amor no coração do homem para que esses problemas possam ser compreendidos e possam ser auxiliados. Que a paz e o amor de Mestre Jesus também possa ser levado a todos os nossos irmãos em todos os cantos desse planeta, principalmente nos países onde hajam os conflitos e as guerras, que esses corações desses homens possam ser tocados e os homens possam perceber que Deus é conosco, que Jesus é conosco
e que nesse planeta há lugar para todos, para que possamos conviver em paz e harmonia. Assim, Mestre Jesus, mais uma vez agradecido pela oportunidade de estarmos aqui presentes em aprendizado dessa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, rogamos que a tua paz, que a tua luz e que o teu amor se faça sempre presente nos nossos corações e que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que assim seja.